Olá, falando ainda sobre percepção, autopercepção, autocompreensão, eu queria falar algo muito interessante que eu vi ontem. Ontem eu assisti um vídeo em que tinha duas máquinas extraordinárias, duas máquinas de guerra, na verdade, dois aviões caça. Um, um avião, um era russo, o outro eu não lembro se era suíço. São aviões assim extraordinários, né? Voam a velocidade muito grande, têm armamentos, são máquinas extraordinárias. O que me chamou a atenção é que ambos estavam voando assim, um ao lado do outro, com a mesma velocidade. E os dois voando juntos, numa altitude em que não tinham nuvens, sem nenhum referencial espacial ali que não fosse o céu limpo à frente. E os dois voando à mesma velocidade, um filmando o outro, não existe a sensação de movimento. Você percebe que o avião está se movimentando porque num deles o piloto se mexia, estava comandando a aeronave, mas não existe a percepção do movimento, porque não tem referencial, não tem nuvens, não tem montanhas, não tem nada. Não tem referencial nenhum para identificar que eles estão em movimento. E por que isso me chamou a atenção? Porque a gente vive falando que tudo aqui é objeto. Tudo, absolutamente tudo é objeto. Que nós temos objetos físicos e não físicos. Físicos, aqueles que você vê aqui, que você pode tocar, e não físicos, aqueles que você tem dentro da sua mente, do seu coração, e que fazem com que você tenha a experiência, o conjunto disso tudo, desses objetos todos e a percepção que você tem deles, cria a noção de experiência que nós temos. E quando a gente vê uma situação como essa que eu estava descrevendo dos aviões, vem à nossa mente o quê? Se tem algo em movimento ali, além deles, que aparentemente estão sem se movimentar, mas estão voando a altíssima velocidade. Se tem uma nuvem para servir como referência, uma outra aeronave passando, uma montanha, você percebe que eles estão numa velocidade altíssima, se comparados a um objeto que está parado, ou em menor velocidade. Uma outra aeronave, uma montanha, uma nuvem. E por que isso chama atenção? Quando a gente fala da nossa percepção do todo que nós vemos e o que isso nos causa internamente, que é a nossa experiência de fato, nós estamos falando de movimento. Este sistema está em movimento. Os pensamentos que nós temos estão em movimento. As nossas emoções estão em movimento. Tudo aquilo que existe nesta nossa experiência está em movimento, interna e externamente. Tem algo que não está em movimento. O que é que não está em movimento? O que não está em movimento é o ser que percebe toda esta movimentação. Então nós ainda estamos falando de percepção, só que agora incluindo mais um ingrediente. No vídeo anterior nós tratamos dos arquétipos que nós temos para o divino, alguns deles, na verdade, que são muito abrangentes, mas alguns desses arquétipos, colocando assim, como que nós vemos o divino e relacionamos os arquétipos do divino, na verdade, e relacionamos com a nossa experiência interna, com o nosso ser interno, como nos movemos, que é como nós nos movemos nessa experiência. A par disso, nós podemos dizer assim, tem um ser fixo, que não é um objeto.
é aquele que percebe toda a experiência. É aquele que percebe o nascer do dia, o pôr do sol, que são relativos, mas vamos falar assim. Que percebe o crescimento do corpo desde bebê até esta idade que aqui está, que percebe a movimentação dentro da mente, que percebe toda a movimentação e não só percebe toda a movimentação, é onde toda esta movimentação acontece. Este ser único foi chamado de vários nomes, né? Mas na tradição indiana, que normalmente é a que a gente está falando aqui, ele é chamado de Brahman. Então temos, não confundir com Brahma, que tem Brahma, Vishnu, Shiva, e nós estamos falando de Brahman, que é a realidade suprema, que é acima de tudo. Então Brahman é a consciência, o único, que observa toda esta movimentação, toda esse enredo, vamos dizer assim, que ele mesmo criou, que ele mesmo projetou em si e que nós vivenciamos todos os dias. Por que isso é importante? Porque se nós estamos vindo numa desconstrução daquilo que nós nos identificamos como sendo este eu pequeno, limitado, imperfeito, que tem uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de desafios, vai embora. Se nós estamos trabalhando na desconstrução desse ser, nós precisamos entender também aonde que isso vai parar. Porque se tudo isto é uma experiência, e numa das afirmações que tem na tradição, isso aqui é Mahalila, a grande brincadeira, na qual Brahman desenha tudo, entra e vive aqui, permeia tudo. Na verdade, a gente falar entra é uma forma de dizer, né? Porque, na verdade, tudo está projetado nele, assim como dizem os mestres indianos. É como um filme projetado numa tela. Eu falei da TV outro dia, que tem pixels, e nesses pixels pequeninos, quando todos juntos formam a tela da TV e ali onde acontece tudo, vamos falar de tela de cinema. A tela do cinema está colocada lá e tem um filme sendo projetado lá. E é assim que os mestres falam. Uma das situações que eles falam é essa. Estamos assistindo a um filme de terremoto. Então o terremoto acontece, derruba a casa, destrói inúmeras coisas, inclusive vidas humanas, causa um maremoto, causa uma destruição absurda. Com a tela mesmo nada aconteceu. Acabou o filme e já era. A tela está lá incólume, nada aconteceu com ela. Num outro filme, um filme romântico, em que tem um casal que se encontra de forma aleatória, estão ambos andando num lugar, se encontram, depois se encontram de novo, e acabam ficando curiosos um com o outro, se sentem atraídos, se apaixonam e vivem uma história de amor, o desenvolvimento dessa história de amor. Acabou o filme. Durante o filme eles viveram aquela história toda, se separaram, voltaram, tiveram problemas, tiveram dificuldades e tiveram um final feliz. Com eles aconteceu, com os personagens. Com a tela nada aconteceu. E podemos citar inúmeros exemplos de obras de ficção que vão falar das mesmas coisas, em que nós vemos esse movimento ao qual estávamos aludindo quando começamos a falar. Esse movimento é constante, ele é da experiência. Ele é relativo, mas ele é constante. É ele que dá essa cor para a experiência. É um dos elementos de cor dessa experiência que nós vivemos. No entanto, a tela onde essa experiência toda ocorre não muda, é única.
única, indivisível, imutável, ad eterno. Nunca nasceu, nunca morreu, nunca encarnou, nunca desencarnou, nunca reencarnou. É a realidade absoluta, onde todos nós vivemos e experienciamos e trazemos a nossa expansão, vamos dizer assim, expansão de compreensão, até entendermos de forma absoluta esta realidade. E não é fácil a gente perceber isso. Por que não é fácil a gente perceber? A gente percebe mediante exemplos, porque esta é uma realidade que ela não é descritiva por si, não há como descrever. Eu posso falar Brahman, primeiro e único, não existe outro, realidade suprema, a tela onde o filme é... Não passa daí. Não passa daí. Por quê? Se nós usamos, como eu disse anteriormente, os periféricos que este sistema tem para captar informação e transformar isso numa experiência para a mente, né, que em última instância, não ainda em última instância, mas é quem vai interpretar. Vamos lá de novo. Olhos, nariz, ouvidos, a língua e o tato. A pele, na verdade. Vão receber inputs do sistema, da experiência que está aqui. Isso é colocado para dentro, é transformado, pintado, montado, pintado com as cores que este ser, né, este sistema está vivenciando de acordo com os karmas que o trouxeram até aqui e vai montar uma experiência que vai ser, às vezes, nem tão contínua assim, ou na maioria das vezes nem tão contínua assim, e vai passar para o cérebro, que vai preencher as lacunas que tem ali de continuidade, vamos dizer assim, passa isso para a mente, que vai entender como sendo um todo experienciável, lindo, maravilhoso. Mas, na verdade, foi completado pelo cérebro, que é mais um elemento nessa experiência que nós temos. Mais um órgão que pega todas essas informações, traduz, transforma em impulsos, cria uma imagem e envia para a mente. E a mente é que recebe. Acima da mente, bem acima, temos este ser incognoscível, que não pode ser experienciado. Por que ele não pode ser experienciado, Benê? Porque se ele for experienciado com estes periféricos que aqui nós estamos falando, ele vai ser transformado numa experiência. E se a experiência não é o absoluto, é relativo. Porque sempre tem alguém tendo esta experiência. E se tem alguém tendo a experiência, vai ser dualidade, não vai ser unidade. E aí, assim, o todo não é experienciável. Ele pode ser entendido, ele pode ser percebido até um determinado ponto, mas ele não vai ser experienciável. Por quê? Porque para você experienciar precisa ser alguém experienciando. E esse alguém é o ego. Este ser, que é o nome mais curto que se dá para esse sistema que aqui está. E aí esse sistema vai olhar a experiência e vai dizer assim: nossa, eu tomei um chá e eu vi luzes maravilhosas, vi sistemas, vi seres, e
Aí, com a continuidade da experiência, depois de um bom tempo, eu tomei novamente o chá, e com essa continuidade da experiência, eu percebi uma luz única, linda, maravilhosa. Eu vi o divino, não viu? Você teve experiência de ver um arquétipo, como aqueles que nós estávamos falando antes, que o seu ser identificou como sendo aquela luz. Não é o divino. O divino está além disso. Vou fazer pranayama, respirações, até o ponto de ter essas experiências, assim como eu consigo com essas substâncias. Sim, experiência. Não vai passar disso. Morri. Na verdade, este corpo morreu. Este corpo morreu e segue por pós-vida. E lá ele tem... ele vai para uma, como diz na tradição indiana, né? Ele vai para algum dos lokas que nos esperam após o decesso celular, após a morte do corpo. E também, como diz a doutrina espírita, né? Eu vou para as colônias, vou para lugares diferentes. Então, assim, cada um vai falar que vai para um lugar diferente. Quem vai? O ego. É só o ego que vai. Por que é só o ego que vai? Porque se a experiência continua, é porque ainda existem karmas. Se existem karmas, ainda existe o ego. Se existe o ego, como eu disse antes, é uma existência relativa, mas existe. Essa existência relativa faz com que ele continue com a experiência. Então ele desencarnou aqui e ele vai encarnar em outro lugar, de alguma outra forma. Vai encarnar em outra vida. Eu vou, como aqui no Brasil se fala muito, né, do espiritismo, nas colônias espirituais. Nosso Lar, por exemplo, é um desses exemplos, né? Tem filmes, inclusive, maravilhosos que nos mostram a continuidade da vida, a continuidade da experiência, mas aí vem a pergunta, novamente. Quando o corpo morre, continua a subsistir aquele ser que deu origem a este corpo, porque ele ainda tem karmas, ainda tem, a não ser que nesta vida ele se libere dos karmas. Se ele se libera dos karmas nesta vida e tem aqui uma vivência que é incomparável, que não é, que poucos a têm, na verdade, né? Poucos a têm, assim, todos nós a teremos, mas poucos a têm, assim, de forma tão significativa como aqueles mestres que a gente já mencionou antes, como alguns santos de várias religiões diferentes, que têm essa experiência tão profunda, tão significativa, que o senso de ego... No vídeo anterior eu perguntava, os mestres têm ego? Jesus tinha ego? Krishna tinha ego? Buda? Lao Tse? E todos os outros mestres têm ego? Tem. Para poder se relacionar aqui, para poder estar aqui, tem ego. Só que, vamos lá, libertos em vida. Para alguns deles é dito assim que já vieram libertos e encarnaram aqui para ser mensageiros divinos. Se sim ou se não, isso não faz diferença para aquilo que a gente está falando agora. Por que não faz diferença? Mostra que eles também tinham ego, porque precisaram se relacionar com as pessoas até o momento em que foram conhecidos como seres libertos, libertos desta experiência, que é uma experiência, como eu já falei inúmeras vezes, relativa, mas ela tem realidade. Já voltamos a esse ponto. Esses seres libertos passaram a falar as verdades que nós aprendemos deles direto do divino. Como assim? Quando falavam a respeito disso,
O ego não estava ali. Então é dito que esses seres, ao desencarnar, eles se conectam direto com o divino, sem esta experiência de individualidade. Como é isso? Vamos descobrir. Em algum momento nós vamos descobrir isso também. Por quê? Porque é dito que essa é a experiência de todos os seres. Deus não é mais seu pai ou meu do que era deles. Do que é deles, na verdade, né? Deus não é mais criador meu ou seu do que dele. Deus é único. E se ele é único e tudo aqui é Deus, qual é a diferença? A diferença somos nós olhando daqui para lá e falando, mestres. Eles olham e falam, você é igual eu. Jesus disse, eu não me lembro agora onde está essa passagem, mas ele disse assim, o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Gente, que é um atestado maior do que de igualdade do que este? Jesus, que nós aqui no Ocidente consideramos o mestre dos mestres, né? Como eu disse, numa escola que eu estudei, chamava Jesus de o avatar dos avatares. Jesus diz isso, fala assim, o que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais. Significa o quê? Somos todos iguais. Todos iguais. Nós olhamos daqui para lá e os vemos como seres especiais, maravilhosos. Eles olhando de lá para cá, não. E aí nós voltamos ao início do vídeo. Movimento. Eles já estavam nesta condição de acessar o todo, de forma a ver o movimento. Ver o movimento da vida, de para onde a vida da pessoa estava levando ela, de para onde ela estava seguindo com aquele comportamento. Quais foram, em alguns casos, quais foram os karmas que fizeram com que aquele sistema, aquela pessoa, melhor dizendo, da forma como a gente costuma falar, aquela pessoa tivesse aquela vida, aquela encarnação, ou na crença, para quem crê na reencarnação, aquela reencarnação. Então, o mestre, liberto em vida, ele olha, falando mestre na forma como a gente chama, porque na verdade eles não vão se chamar de mestre. Alguns deles, contemporâneos da nossa sociedade, que existiram aí, viveram no século XX, não se achavam mestres. Eles apenas viviam. Viviam e ensinavam a vida que eles tinham, a compreensão que alcançaram. E para essas pessoas, chegando num determinado ponto, compreendendo o todo, eles eram capazes de olhar e falar assim, de onde essa pessoa está vindo? O que fez ela chegar até aqui? Para onde ela está indo? E aí, eles eram capazes, foram capazes e são capazes de olhar e dizer assim, a verdade é esta. A verdade é esta. Não existe nenhum Deus lá fora. Não existe lá fora. Não existe lá em algum lugar. É tudo aqui. Só existe aqui e agora. A nossa mente parece assim, uau, eu tenho uma mente extraordinária, eu penso 5 coisas ao mesmo tempo. Engano seu. Seu pensamento viaja rápido e você tem pensamentos lineares, é uma filinha, um atrás do outro. E a nossa mente linear diz assim, que nós estamos vivendo
toda essa multiplicidade, toda essa experiência. O liberto, na verdade, esta palavra também não expressa, mas é a que a gente tem para falar. O liberto vai olhar e vai falar assim, tá bom, movimento aparente, numa realidade aparente, tá tudo certo. Como eu falei do sonho. Movimento aparente, numa realidade aparente, igual ao sonho. No sonho a gente usa o quê? Ferramentas do sonho. No sonho eu preciso de um lugar para o outro, se eu não tiver naqueles sonhos maravilhosos que a gente tem de que está voando, está indo para um lugar para o outro, eu pego um veículo, ou eu simplesmente apareço no lugar, mas normalmente eu pego um veículo, saio, vou andando tal com o veículo e chego onde eu quero chegar. Este veículo do sonho aqui funciona? Não, é um veículo de sonho. Vamos dizer que o carro quebrou no sonho. Como que resolve? No sonho. Eu não vou pegar um mecânico daqui, desta realidade física, para consertar o carro que quebrou no sonho. E vice-versa. Eu não vou pegar um carro de lá para andar aqui e um mecânico de lá para consertar o carro que quebrou aqui. E essas realidades são, vamos dizer assim, experiências que a mente passa. Como eu estava falando antes, esses periféricos funcionam captando todos os inputs desta grande realidade que foi colocada pelo divino, e eu vou acessando isso e vou criando esta realidade. E crio os arquétipos do divino apropriados para mim, ou nenhum arquétipo, que é o arquétipo do não existe, do não existente. E vou colocar isso como sendo algo para centrar a minha experiência, mesmo que eu não perceba. Este é um pilar central, onde eu amarro a minha experiência, seja nesta realidade ou na vindoura. Durante o sono físico, a mente é fechada, fecham-se todos os periféricos, a mente se recolhe e tem experiências daquilo que ela vivenciou durante o dia, das memórias que ela tem, das coisas que ela viveu. E depois também essas impressões, os órgãos que recebem essas impressões, se desligam e a mente entra num sono profundo, num estado de sono profundo. Então tem o estado de vigília, que é onde nós estamos conversando agora, o estado onírico, que é o sono, o sonho, e o estado de sono profundo, onde não há sono, não há sonhos, desculpe. Não há sonhos, mas há experiência. Porque você, quando você acorda e alguém pergunta, e eu já falei isso no outro vídeo, alguém pergunta para você, e aí, você dormiu bem à noite? Dormi, tive um sono maravilhoso, não sonhei, não sei nada, apaguei e acordei aqui, tá tudo certo. Foi um sono maravilhoso. A experiência foi muito boa. É experiência. Não estamos fora dela, estamos vivendo dentro da experiência. A morte, quando a gente passa daqui para uma outra situação, experiência. Se eu não tiver experiência mais, significa que não tem ego, não tem eu. Sumiu tudo. Me integrei. Aí não tem experiência. É o que a gente chama de libertação. Aí, isso desperta uma série de questões que nós vamos continuar tratando ao longo do tempo. À medida que isso não vai ficando claro para a gente vai tratando e conversando. Se não ficar claro, conversa, pergunta. Como eu digo sempre, sabendo a gente responde. Mas essa experiência é extraordinária. Eu estava agora há pouco no mercado, conversando com uma moça no caixa, e ela dizia assim,
Isso aqui é um mundo maravilhoso. E é. Depende de quem olha, de ponto de vista que olha. Para alguns não vai ser muito agradável. Mas ainda assim é uma experiência curta. Porque em algum momento ele será agradável. Em algum momento ele não vai ser muito agradável. É a realidade de todos nós. Por quê? Porque agora passou um mosquito aqui querendo me picar, que meu sangue é docinho. Porque tem boleto para pagar. Porque tem pessoas que não vão concordar com a gente e vão falar que a gente está errado, quando a gente tem certeza que a gente está certo. Assim como elas têm certeza que elas estão certas e a gente vai dizer que elas estão erradas. Experiência. Então este mundo aqui é maravilhoso, mesmo tendo uma série de coisas que não nos agradam. Se você falar assim, não, esse mundo não é agradável, você quer ir embora? A opção é continuar a experiência em outro lugar. Se você sair daqui forçado, diz o Espiritismo que não vai ser uma experiência muito agradável. Que você gera novos karmas. E karma significa restrição. Liberação dos karmas, expansão. Karma, restrição. Aqui no Ocidente nós começamos a chamar karma como sendo, designando tudo, né? Ah, é karma. Na verdade o termo correto é karma phala, o fruto da ação. Karma, em sânscrito, é só ação. Significa ação. Karma phala, fruto da ação. Este aqui que vos fala é o fruto da ação. Se não tivesse uma ação anterior, não existiria essa manifestação. Aconteceu a manifestação porque tem um karma anterior causando essa manifestação. E aí a gente vai seguindo na compreensão de que tudo isso aqui é experiencial e quanto mais eu entender isso e me identificar menos com as experiências, sejam elas materiais, palpáveis por nós, sejam elas emocionais, psíquicas, quanto menos eu me identificar com isso, mais coisa eu vou tirando, mais eu vou me livrando e mais perto eu vou chegando da minha natureza. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Obrigado por ter retornado se você assistiu os outros. Estamos aqui à disposição para conversar, não para ensinar. Não tenho nada para ensinar. Para aprender junto, para conversar, discutir e aprender junto. Meu ponto de vista é diferente, não tem problema. Meu ponto de vista é igual, mas eu penso tal coisa diferente, não tem problema. Ninguém aqui está falando algo que deva ser aceito assim, de forma taxativa, imposta. Estamos aprendendo. Om Namah Shivaya.